Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira santa, onde nós iniciamos hoje o Tríduo Pascal, né? Nós iniciamos a grande festa anual da Páscoa, a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, que nós recordamos a saída do povo de Israel da escravidão da escravidão do Egito e celebramos de modo especial a travessia de Jesus, que passou da morte à vida e o sentido que ele deu a essa passagem em sua última ceia. Então, a primeira leitura de hoje está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 a 8, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 a 8, depois o versículo 11 a 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e a celebrareis por estatuto perpétuo. Então, aqui nessa primeira leitura, nós vemos aqui, né, o ritual da ceia pascal no Antigo Testamento, né, que a Páscoa era comemorada comemorava-se a Páscoa, né, por ocasião da libertação do povo de Israel, né, da escravidão do Egito, né. Então, eles faziam uma festa, né, sacrificavam um cordeiro e faziam uma festa, né, em comemoração à libertação da escravidão do povo do Egito. Né? E no Novo Testamento, né, a Páscoa ganha um novo sentido, né, que é justamente a ressurreição de Cristo, que nós vamos comemorar no domingo. E agora, né, a segunda leitura está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, né, a instituição da Eucaristia. Né? Foi na última ceia que Cristo instituiu a Eucaristia, né? Quando ele fez a consagração, né, do pão que se transformou em seu corpo e do vinho que se transformou no seu sangue. Então, que a gente possa também, né, sempre cada vez mais, né, louvar e glorificar a Deus, né, por todas as maravilhas que Ele faz por nós, né, e que também
nós possamos também refletir, né, esse momento, né, que nós estamos vivendo, na Semana Santa, o tríduo pascal, né, que a gente entra hoje, tá certo? E agora, falando do Evangelho, né, hoje ele está em João capítulo 13, versículo 1 a 15. João capítulo 13, versículo 1 a 15. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, pouco antes da sua hora na cruz, Jesus profeticamente abaixou-se e lavou os pés da sua primeiríssima comunidade, que foram os discípulos. É o gesto alusivo ao seu amor extremado e gratuito pelos seus que estavam no mundo, até mesmo pelos seus que não o receberam. Lavar os pés é a expressão da mais fina, pura, sublime e generosa humildade do Mestre e Senhor, que amou os seus até o fim, até a cruz. Jesus, servo, mestre e Senhor, deu o exemplo àquela comunidade para que as comunidades de todos os tempos fizessem a mesma coisa. Por isso que na missa do lava-pés, né, o padre lava os pés, né, de 12 homens, justamente para representar, né, esse momento, né, de Jesus, né, lavando os pés dos discípulos. Desfez-se de sua majestade, cingiu-se de uma toalha a serviço humilde, lavou os pés dos discípulos, rebaixou-se até a morte, fazendo-se servo, retomou o manto, sua realeza, sem retirar a toalha. Jesus se fez servo, deu-se para sempre. O Rei Eterno se fez servo eterno. O mistério é infinito, por isso todas as vezes que se celebra a Eucaristia é proclamada e revivida no hoje e no agora a Páscoa de Jesus, a sua passagem deste mundo para o Pai, na esperança de sua volta gloriosa. Vinde, Senhor Jesus. Então, a partir de agora, nós começamos a nos preparar para a paixão de Jesus Cristo, né? A paixão e morte de Jesus, que vamos lembrar amanhã, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.